onde estão acontecendo aí os estandes e também na área de máquinas agrícolas. Novamente eu convido as pessoas a comparecerem aqui no salão de palestras e vamos dar continuidade aos trabalhos então, convidando aqui uma mesa redonda, um debate, falando sobre um programa muito importante do Sebrae que tem beneficiado vários produtores, tanto de pequeno, médio e grande porte. Mas quem vai explicar melhor, falando aí sobre as perspectivas atuais e futuras do agronegócio café, resultados, é a jornalista da TV Bandeirantes e Rádio Band News de Belo Horizonte, a Inácia Soares, que vai conduzir a partir de agora essa palestra. Muito obrigado pela presença e boa sorte aí. Obrigada, Fernando. Gente, boa tarde, viu? Obrigada por vocês terem vindo aqui. Eu sei que as atrações lá fora são muitas, é difícil resistir ao que está sendo exposto na feira, o que tem nos estandes para vocês verem, mas eu posso garantir que a gente vai ter uma tarde proveitosa aqui. Não é muito tempo, nós teremos um debate de mais ou menos 40 minutos e depois a gente vai ter uma mini palestra, formato TED, que é aquele formato moderno, internacional, de 20 minutos, que não cansa ninguém, condensa a informação, todo mundo sai daqui sabendo um pouquinho mais do que quando entrou aqui. Essa é a nossa proposta. Pois bem, eu vou montar agora um debate aqui. Nós temos dado sua fazenda. E por muita sorte, nessa época, hoje o nosso grupo ele é aberto, em nome de fazenda, a gente era um número. E quando eu abri, vi meu número, a Fazenda Alcaã, a pior fazenda do grupo, de 24 fazendas. Aquilo ali eu não sabia se eu ia embora, fiquei vermelho, uma vergonha, falei, puta merda. Meu pai é um senhor tradicional no comércio de Monte Carmelo, respeitado. Um filho dele que não sabe fazer nada. Então, beleza. Cheguei para o nosso consultor, o Helder, eu vou sair do grupo. Mas por que você vai sair do grupo? Por quê? Eu sou o pior aqui, ué, eu estou perdendo dinheiro. Eu falei, não, o Educampo está aqui é para te orientar, para te mostrar o caminho do sucesso. Então eu vou pegar esse negócio. Então hoje, nós não somos a primeira fazenda, mas estamos entre as 3 melhores fazendas do grupo, que era 24, hoje é 30. A gente tinha um consultor nosso que vendia café, acho que todo mundo conhecia, o Antônio Carlos. Então, quando ele morreu, foi uma pedra preciosa que nós perdemos. Não estou menosprezando os outros técnicos do campo, que foi que me ajudou a chegar hoje. Mas graças ao grande arquiteto do universo, ele vai nos dar o Roguinho, um presente de Deus que chegou lá para nós. Começou a mudar de novo do campo. Hoje, eu consigo ter, agora, o valor da minha saca de café, custo total. Muito bem, aí você para. Aqui nós vamos aprofundar daqui a pouquinho. Ô Roguinho! No comércio, né? Por pouco tempo e depois a gente voltou para a roça, né? A sua mãe até me contou que você foi desmamado com café, não foi, dona Odete? Não foi com leite não, né? Melhor já entrar logo nessa história do café, né? Pois é. Então teve alguns momentos que foram difíceis e como sempre o produtor consegue vencer, encontra força e vai seguindo adiante, né? Quando você entrou no negócio, como é que estava o mercado na época? Você se lembra, José? Olha, eu mesmo que eu entrei, né, que eu comecei a entender do café, né? A gente trabalhava em família, mas né, meu pai... Mas não tinha responsabilidade, né? O problema era do seu pai. Foi depois que a gente veio do Paraná para cá, né? E eu comecei, já que depois já era adulto, né, que eu tinha casado, aí que a gente começou a trabalhar mais junto, né? Eu comecei a entender mais de café e saber, né, de quanto custa o café, né? Como que é difícil o café. Quando que foi isso? O meu pai veio para cá em 89, né? E eu cheguei aqui em 91. E quando que você assumiu a sua fazenda mesmo? Olha, a gente trabalhou junto um período, né? E faz uns 8 anos atrás que eu comecei a trabalhar na minha área sozinho. Há 8 anos, mais ou menos? Isso, 8 anos. E 1/3 desse tempo, mais ou menos, é com o Educampo, não é isso? Então, o Educampo aqui com a gente já faz 2 anos que está participando. Um pouco menos de 1/3 desse tempo. Quanto tempo tem que você está com o Educampo também, Alexandre? 8 anos. 8 anos. Muito bem. Continua falando aí. Então você chegou aí você decidiu, com a experiência adquirida na fazenda do seu pai, resolver ter a sua própria fazenda, começar a sua própria produção. E aí você percebeu que já sabia muito, assim, tudo que você tinha visto com o seu pai era suficiente para você levar o seu negócio de forma
bem-sucedida? Olha, a gente aprende, né? Ele ensinou muito bem a cultivar o café, né? Isso a gente aprendeu bem com ele. Agora, a gestão, né, da fazenda é assim como a maioria dos pequenos produtores, né? A gente vai levando conforme dá. A gente produzindo, né? Um ano produz bem, um ano tem preço, o outro não, né? E a gente aprende a ir levando, né? A anotar, a escrever, né? E para ter realmente, de fato, o que é o custo de uma saca de café, né? Isso a gente não tinha. Né? Foi isso aprender que a gente... no Educampo. Exato, foi isso que a gente foi buscar no Educampo. Muito bem. Deixa eu dar uma paradinha na história do José e conversar agora com... Você está, Juliano, com o microfone aí também? Não, né? Você vai dividir o microfone. Tem um quarto microfone? Cadê o auricular que a gente usar? Ah, tá. Então daqui a pouco a gente deve ter um para você. Fala um pouquinho para a gente, Juliano, já que você representa tantas cooperativas, qual que hoje é a situação dessas cooperativas? Tem muita gente que ainda trabalha do jeito que o José estava trabalhando antes, do jeito que a família também do Alexandre trabalhava antes, ou seja, tateando, uma hora certa, mas não sabe por que acertou, errou, mas também não sabe por que errou. Bom, boa tarde. Bom, Inácio, na verdade, no Cerrado Mineiro, assim como os produtores, as cooperativas também têm um perfil muito profissional, um perfil de trabalhar oferecendo ferramentas de comercialização para os produtores, que uma dessas ferramentas, como o mercado futuro, é fundamental ter o que eles têm, que é o custo de produção, né? Então, o produtor no Cerrado Mineiro, que está ligado ao Educampo, que está ligado às cooperativas da região, ele não trabalha no achismo, né? Ele tem um custo de produção, ele busca uma margem de lucro e, conhecendo as ferramentas de mercado que as cooperativas oferecem, ele tem uma condição de ter uma comercialização mais sustentável, vamos dizer assim. Ele tem condição de fazer um planejamento da sua comercialização baseado nos dados que o técnico do Educampo fornece, e com isso ele tem uma margem melhor, ele tem um planejamento comercial mais efetivo. E essa é uma realidade das cooperativas da região. É uma realidade de quantos anos para cá? Porque não era assim, não foi assim sempre, né? É uma realidade que o Educampo, sem dúvida, tem sido fundamental de 2005 para cá, nesse novo cenário. O Educampo tem tudo a ver com o Cerrado Mineiro, porque o Cerrado Mineiro é tido como a região mais profissional no Brasil para a produção de café. Então, naturalmente, o Educampo foi se desenvolvendo porque a região propicia isso. O perfil dos produtores do Cerrado Mineiro é diferente, é um perfil mais profissional, é um perfil que busca mais conhecimento. Quer dizer, era o lugar ideal também para instalar o Educampo, né? É um ambiente ideal, por isso que teve esse desenvolvimento, que hoje são cerca de 400 propriedades envolvidas, né, via Sebrae-Tec, para que os produtores se certifiquem, né, Rainforest, Wood Certified, grupos de Fair Trade. Então nós somos a região mais certificada em área também no Brasil, e o Educampo também foi base para que isso acontecesse. Porque o Educampo, a gente pode dizer, resumidamente, vem cá, Rogério, levanta aqui um pouquinho, que ele arruma a casa, né? Arruma a casa para a empresa conseguir trabalhar. O Rogério é de Belo Horizonte, é do Sebrae também, a gente estava conversando há pouco, e ele estava me contando como é que foi idealizada a ferramenta do Educampo, porque tem muito trabalho. Eu resumi no início, falando que tem uma pesquisa, mas tem muitos técnicos que estão envolvidos lá na concepção dessa ferramenta. Eu queria que você explicasse, porque, por exemplo, o Leandro e o Rogney, que trabalham hoje diretamente com os produtores, são só dois que estão aqui, porque tem outros técnicos capacitados. Vocês levam eles para fazer um treinamento muito intenso, né? Que habilita esses técnicos a responder qualquer coisa, a resolver qualquer demanda, Rogério? Olha, qualquer demanda, o desafio é grande, mas é quase isso, né, professor Ricardo Bartolo? Bom, como é que surgiu isso, gente? Lá atrás, há 17 anos, quando o Sebrae idealizou atuar mais fortemente no agronegócio, a nossa busca se deu muito em função já da forte atuação que o Sebrae tinha no meio urbano. Tínhamos muitos produtos, soluções para o meio urbano, para o agronegócio ainda muito pouco. Então começamos a perceber nas experiências já adotadas no meio urbano a oportunidade para trazer ferramentas parecidas que se adequassem ao meio rural, ao produtor, e isso veio se chamar Educampo. E a gente começa como? Começa identificando profissionais no mercado, agrônomos, né, no caso do café,
capazes de promover essa transformação de uma propriedade rural com pouca informação econômico-financeira para uma empresa rural com um vasto conhecimento dos indicadores de eficiência, com vasto conhecimento de indicadores econômico-financeiros. Para quê? Para tomar decisões acertadas, decisões muitas vezes técnicas, mas que leve a um maior resultado econômico, que leve a lucratividade, que leve a uma grande produtividade. Isso passa por identificar esses profissionais e capacitá-los nessa metodologia. A gente está com o processo de seleção agora, estamos aplicando provas, selecionando novos consultores para abrir novos grupos aí pelo estado de Minas Gerais, para atuar tanto com Educampo Café, quanto com Educampo Leite e Educampo Fruta. Então, fazendo um parênteses, pode até ser que tenha algum interessado aqui na nossa plateia. Se tiver, procura você. Ou já candidato que tenha feito prova essa semana. Tem algum candidato aqui? Ah, rapaz, boa sorte para você então, hein? Olha só, e se tiver mais algum, dá tempo ainda de entrar? Para esse semestre não, a prova já aconteceu, mas o envio de currículo está aberto, aqueles que tiverem interesse, é educampo@sebraemg.com.br. Obrigada, Rogério. educampo@sebraemg.com.br. Não deixa de ser uma oportunidade, você veio buscar informação, vai que você arruma um outro trabalho, né? Vamos continuar então de onde eu parei. Alexandre, me conta aqui. Aí você falou uma coisa que é muito importante, eu sei quanto custa cada saca de café. Por que que isso é tão importante para o produtor? Por que esse negócio de eu acho que o melhor preço é tal não funciona? Geralmente o produtor de café, ele tem um custo operacional. É o que eu tiro do bolso. E esse custo... É o que você compra, são as pessoas que você paga, é Isso. energia, é tudo. É o que eu tiro do meu bolso e pago para produzir uma saca de café. Então, esse valor, ele não é um valor real. Porque eu tenho que ter, na minha consciência, o meu custo operacional total. Está incluído alguns custos a mais. Por exemplo? Meu desembolso, minha remuneração, a mão de obra familiar. Uai, você tem que receber alguma coisa? Eu tenho que receber, né? Tem? Tem. Ah, bom. Porque você sabe que é engraçado, mas o produtor... Aliás, um parênteses aqui para a gente poder brincar disso. Eu tive um professor no MBA na Fundação Dom Cabral, que ele perguntava assim, da área de finanças, ele perguntava assim, qual que é o dinheiro mais caro que tem para você arrumar? Você que é empresário, na sala era cheia de empresário. E a gente ficava assim, banco, e aí cada um ia dando, não, o banco tal cobra mais caro. Aí ele, vocês estão tudo errado. O dinheiro mais caro que tem é o seu. Porque se você falir, você vai ser o último a receber, se receber. Portanto, você tem que ser muito bem remunerado, né? Porque o seu capital é o de maior risco de todos. O banco tem lá as suas garantias, os trabalhadores têm lá as suas garantias, seu patrimônio vai embora para pagar, né? Você vai deixar de ter uma parte do que você já conquistou, a sua família, para você poder pagar essas dívidas. Agora você não recebe se você falir, é ou não é? Então por isso que você tem que receber. Muito bem, Alexandre. Você está recebendo bem? Razoavelmente bem. Gente, no final, se der tempo, nós vamos contar uma historinha desse negócio de promessas que o Alexandre fez lá no passado, que acabaram se realizando, que pode ser interessante e até estimulante para vocês aqui. Mas continuando. Aí a gente também tem o nosso custo total, que é toda a depreciação de tudo que eu tenho ali dentro da propriedade. Isso é que é o valor real do custo da minha saca de café. E tem também um outro aspecto que não se considera muito, e eu sei que o produtor tem hora que se pega perdido, que é a depreciação de tudo. Ele esquece de contabilizar isso dentro do custo total, né? E de repente se surpreende com uma máquina que estraga, com um pedaço de terra que precisa de uma adubagem especial, que por alguma razão perdeu a sua fertilidade. E aí, tudo tem um prazo de validade, tem que computar isso no custo do seu negócio. E aí, o Roguinho chegando em Monte Carmelo, sempre o nosso Educampo, todos os outros grupos, existe uma evolução constante, porque a gente não fica acomodado. Eles ficam espetando a gente, vamos, e a gente vai entrar na onda deles e vai cada vez pegando mais responsabilidade com o nosso negócio, conhecendo mais a fundo a nossa empresa. Para a gente entender, Alexandre, você tem consultas individuais com o Rogney, que vai no seu negócio, visita, senta com você com uma planilha, e fora isso tem também as reuniões de grupo da cooperativa, não é isso? A gente tem assistência agronômica dentro do Educampo, tem assistência financeira dentro do Educampo e, periodicamente, as reuniões do grupo, os dados do grupo e de grupos de outras localidades também para confrontar os dados. Porque sempre existe aquela disputa,
eu tenho que ser melhor que o outro, então isso vai estimulando a gente também a cada vez melhorar a sua gestão dentro da sua propriedade rural. Deixa eu saber do José, no seu grupo também é assim, aqui em Araguari? Um fica de olho no outro, assim, poxa, ele está conseguindo, por que eu não vou conseguir? Isso acontece também, aquela competição saudável? Acontece. Essa competição é feita mais como o outro grupo, né, o outro produtor é melhor do que eu, né? Então eu quero saber por quê. Por que a graminha dele está mais verde? Por que Exatamente. o cafezinho dele está Por melhor? que ele produz mais? Por que o custo de colheita dele é menor do que o meu? Né? Por que a adubação, ele colhe mais com menos adubação? Né? Então eu estou gastando mais, por que estou colhendo menos? Então essa dentro Você do já grupo, teve essa dúvida? E foi movido a buscar uma nova resposta? Porque ficou com essa inveja saudável do resultado de alguém em algum momento? é claro, isso acontece sempre, né? Então tem isso aí, a gente tem que é colocado pelo consultor nosso, né? Nas reuniões de grupo, né? Apresentado lá qual fazenda, né? Essa fazenda está melhor nisso, aquela está melhor naquilo, né? Então depois a gente está sempre curioso e vai atrás desse produtor para saber por que ele está sendo melhor do que eu. Deixa eu saber do Leandro aqui. Leandro, levanta aqui, por favor, para você ficar de frente. Quando isso acontece, quando um produtor, por exemplo, o José, fala assim, poxa, Leandro, fulano de tal está conseguindo um resultado melhor do que eu. Qual que é a sua resposta padrão, se é que a gente pode falar assim? Que tipo de orientação que você dá para o José nesse caso? Nesse tipo de resposta, assim, a gente sempre tá fazendo o melhor, a gente tem um exemplo para mostrar, né? A gente vai lá, tá assim, porque normalmente o produtor fica um pouco desconfiado. Tá fazendo o melhor, a primeira coisa assim isso está errado, vamos falar assim. Mas vamos lá para ver, a hora que chega lá, bate o martelo, vê que realmente está acontecendo, aí já volta com outra perspectiva. Ele consegue ver o resultado, consegue ver o produtor que está fazendo, aquele talhão, aquela lavoura que está acontecendo nesse tipo de ação. Quer dizer, para o produtor entender que o colega está fazendo melhor, aí ele voltar e mudar o que ele está fazendo, isso é um pouco difícil para o produtor? Normalmente o produtor gosta de espelhar no outro produtor. Quando o outro produtor fala, ele fica mais fácil de um poder de convencimento, né? Há uma resistência à entrada técnica de informações, assim, não, está mudando aqui, chega esse cara mais novo aqui querendo mudar o que eu estou fazendo aqui há bastante tempo, ele tem uma certa resistência. Quando você vai lá e mostra, não, aqui está acontecendo, já está fazendo desse jeito, normalmente tem uma melhor resposta, você consegue convencer melhor, vamos falar assim. Obrigada, Leandro. Deixa eu saber do Rogner agora. Passa para frente aqui, por favor. O Rogner é quem trabalha diretamente com o grupo ao qual o Alexandre pertence. Eu quero saber de você uma outra coisa. As respostas que você precisa dar para ele, ou as dúvidas que ele tem, costumam ser diferentes dos problemas de um outro produtor, ainda que a produção seja mais ou menos equivalente no tamanho e na quantidade? Sim. A gente procura fazer um estudo de caso a caso, fazenda a fazenda. Cada produtor tem o seu perfil, cada área tem o seu perfil. Então, o que a gente tenta analisar é a relação de custo-benefício que cada região, cada produtor e cada área vai ter. E o que a gente tenta assim, colocar de foco e objetivo para eles é ter sucesso, ter retorno, ter rentabilidade, ter lucro, que ter lucro não é pecado, né, gente? Seja qual for o negócio dele, ele tem que dar lucro. Você não tem uma cartilinha assim com todas as respostas prontas, então não. Você tem que dar a resposta de acordo com o problema. De acordo com cada produtor, cada área, com cada particularidade. Não tem uma receita de bolo. A gente tem que trabalhar ponta a ponta. Obrigada, viu? Por que eu estou fazendo uma certa insistência nesse ponto? Porque eu ouço muitos empresários, e eu atuo na área do mundo corporativo, e o empresário sempre fala, olha, na minha empresa é diferente. Eu tenho certeza que o produtor rural deve falar a mesma coisa, né? Não, isso deu certo lá, mas na minha fazenda é diferente, na minha produção é diferente. Então, isso é verdade até certo ponto. Tem algumas ferramentas e alguns problemas que são idênticos em qualquer fazenda, em qualquer produção, inclusive até variando o tipo de produção, seja café, ou seja quem trabalha com laranja, quem trabalha com outro tipo de fruta. Alguma semelhança em algumas etapas do processo vão ser idênticas em qualquer negócio, mas é claro que tem a peculiaridade. Por isso que o técnico conhece o Alexandre, conhece o José, conhece o Neilton, vai lá, conhece a fazenda dele, sabe a história dele, sabe as influências que ele tem, inclusive culturalmente na família, o que ele dá valor. Será que ele quer menos lucro e mais outra coisa? Pode ser, pela cultura, pelos princípios da família. Então, por isso que é importante no Educampo, é exatamente essa particularidade. Juliana, aí eu queria que você entrasse de novo falando para a gente. Quando você identifica, e aí os resultados de Minas Gerais na produção de café, que são aí de notoriedade mundial,
comprovam que nós temos um número grande de produtores trabalhando muito bem e cada vez melhor. Agora, tem muita gente que ainda cultua o modo como o pai fazia, como o avô fazia, mas muita coisa mudou. Hoje, quem para no tempo corre que risco, Juliana? Em metodologia, em qualidade de semente, por exemplo, em qualidade de adubação, de processo de colheita, de secagem. Quem para no tempo está correndo que risco? Um risco muito grande, né, Inácia? Porque a gente respeita os antigos, que têm seus conhecimentos práticos e empíricos, de acompanhar a produção no dia a dia, de ter esse relacionamento mais próximo com a planta. Só que hoje, como as margens apertaram muito, o custo dos insumos aumentou, a relação do produtor com o mercado é muito maior, então ele tem um técnico que acompanhe ele no seu negócio, no dia a dia, né, como os técnicos visitam mensalmente o produtor na sua propriedade, faz o levantamento de todos os custos, ajuda ele a fazer um planejamento. Então é uma empresa mesmo, né? A propriedade rural continua sendo uma propriedade rural, só que agora com uma gestão empresarial, né? com uma profissionalização. Então, mesmo o produtor tendo todo o conhecimento que ele acumula da família, de todas as gerações, ele tem um acompanhamento de um profissional, de um engenheiro agrônomo que foi formado, que tem aquele conhecimento específico para aquilo, e que tem ainda a capacidade de gerir custo. Isso é de um valor que, quanto representa hoje no percentual do custo? Menos de 1% da produção do café é referente ao custo. Então é um custo que ele se paga infinitamente em inúmeras vezes, porque o retorno é muito grande. Entendi. Então vamos saber agora do José e do Alexandre em relação a negociações. Você parou falando na questão do custo. Então, por exemplo, a gente sabe que o café é uma commodity, todo mundo padece desse problema e, ao mesmo tempo, às vezes, da bonança. Quer dizer, o mercado externo fez, 10 minutos, ali tem um cronômetro, estou olhando, beleza. O mercado externo é muito sensível a essa questão do preço, então, por ele ser uma commodity, aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, vocês vão sofrer o preço de alguma situação que possa ocorrer no mercado externo, que possa favorecer ou desfavorecer o café. Isso significa que na hora que você precisar dar uma resposta muito rápida, porque você vai vender, por exemplo, você pode fazer uma venda futura, como é que você faz para consultar? Você tem uma planilha que te dê uma estimativa, por exemplo, José, Alexandre, que te garanta que o seu preço é mesmo isso, para você saber a sua margem de negociação? Vamos começar com o José? Sim. O técnico, ele passa para a gente quase que, né, mensalmente, se eu quiser saber dele, quanto está custando para mim até aquela data cada saco de café. Mas na hora que eu te conheci lá embaixo, você falou que tinha ligado para onde, para você saber o preço do café? Certo, para Você saber está o sempre preço, também ligando, preço né? de venda. De venda, certo? Então eu ligo no meu corretor, né, nas corretoras, na cooperativa, onde tem um corretor, para saber o preço de venda. Você monitora o tempo todo. Agora, o preço de custo, eu já tenho, né? Então, quando eu tenho o preço de custo e o preço de venda, eu sei se eu estou tendo lucro ou não, e se eu posso vender ou não. Então, isso me dá um poder de decisão, né? Uma ferramenta para decidir a hora de vender ou não. Você, Alexandre, você sofre menos hoje, quando você tem essa informação aberta ali na sua mão, do que você tinha que ficar pensando e calculando antes de ter o Educampo trabalhando com você? Sofrer menos, não. Não? Porque a gente sempre quer vender mais, a ganância é muito grande. Quer Mas sempre a melhorar gente, o resultado, né? A gente tem um respaldo muito grande de não errar. Porque antes de começar já a nossa safra de 2015, eu já vou sentar com o meu técnico do Educampo e fazer uma perspectiva de quanto vai ser meu custo de café. E mês a mês nós vamos monitorando se nós estamos em cima, quantos por cento nós estamos fora. Se saiu fora, onde que nós erramos? Então nós vamos trabalhar naquele ponto. Me conta, vocês dois, alguma surpresa que vocês tiveram quando vocês receberam o mapeamento do negócio? Alguma área que vocês acharam que vocês não tinham que dar muita atenção para ela e que vocês foram descobrir com a ajuda dos técnicos que aquilo ali podia ser um ponto nevrálgico que podia dar muito errado se vocês não prestassem atenção? Você se lembra de algum detalhe assim, José, Alexandre? A gente tem um talhão lá que quem for lá fala que é fazenda de viúva. Só que não tem corda de viúva, mas é um talhão muito feio, mas que de 8 anos a média dele é de 57 sacas por hectare. Ó.
Um talhão que tem 20 anos. Fazenda de viúva, que chama isso? O café é feio, né? Está abandonado lá. E você, José, o que você aprendeu, assim, que mais te surpreendeu, apesar de toda a experiência que você já tinha na fazenda do seu pai? Olha, é mais o custo mesmo, né? A parte, assim, os talhões, acho que já vinha sendo bem cuidado, né? Mas teve Tinha alguma uma certa coisa que você produção. não sabia que devia colocar no custo, que você aprendeu a colocar? Aí é muita coisa, né? Então me fala. Muita coisa. A gente não colocava no custo, né, as depreciações, né? O custo que a gente fazia na roça era mais operacional mesmo, né? O quanto que a gente desembolsa para tratar da lavoura, né, até a safra. É o Só tanto isso. que você vê, né? Porque às vezes tem dinheiro que você não vê saindo, né? Ele sai pelas Não. beiradas, assim, por baixo do pano, mas tá saindo, né? E sai bastante. Se ele não sai hoje, ele sai daqui a 2 anos, quando tiver uma perda maior numa máquina, por exemplo, no equipamento. Então isso foi o seu maior aprendizado? Sim, colocar essa depreciação de máquina, de lavoura, né? Depreciação da lavoura, que é uma coisa difícil de se fazer, né? A lavoura vai ficando velha e ela necessita de renovação, né? Então essa depreciação, esses custos aí, tudo, era complicado, né? Eu não sabia como fazer, né? Quem me Tem nada trouxe isso, infinito lá na fazenda, né? quem me trouxe isso foi o Educampo, né? Não tem nada infinito na fazenda, né? Não. Tudo tem nada. prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. Deixa eu saber da plateia, alguém tem alguma dúvida? Alguém desconfia de alguma coisa? Não, esse negócio não dá tão certo assim não. Alguém não entendeu algum ponto? Quer fazer alguma pergunta? Porque senão eu vou falando, hein, gente? Pode continuar falando? Ninguém teve dúvida não? As moças, que são tão poucas nesse auditório, tem alguma dúvida? Tem? Os rapazes, então, podem ter dúvidas. Sabe tudo, né? Tem dúvida não, né, Leandro? Todo mundo está sabendo. Então, nós vamos aplicar uma prova no final, não é isso, Rogério? Marcos, nós vamos aplicar uma prova no final. Deixa eu saber agora, acho que foi o Rogner que falou que lucro não é pecado, né? É muito normal, embora tem muita gente que não reconheça dessa forma, fica achando que o produtor está ficando um capitalista, quando ele fica buscando mais informação para controlar melhor o seu negócio, para que ele possa ter melhores resultados, que é a razão de existir de um negócio. Porque se uma empresa não dá lucro, como é que ela vai crescer? Como é que ela vai remunerar de forma adequada? Como é que ela vai pagar os seus impostos que geram tantos benefícios? Como é que a empresa vai fazer esse circuito do mundo corporativo gerar? E aí, essas coisas não são pecado, não. E o Alexandre sabe disso, né, Alexandre? O José também sabe disso, o Juliano. E agora eu quero que o Alexandre conta pra gente, nosso tempo está quase acabando. Essa historinha que nós brincamos no início, pra vocês não ficarem aí com a pulga atrás da orelha sem saber o que é porque o Alexandre, antes de ser produtor de café, trabalhava com produção de leite, né? Então ele precisava e participava de eventos, assim como hoje ele está participando de eventos de café. Lá atrás, no passado, quando ele era produtor de leite, ele também participava de eventos. E em um desses eventos, ele confrontou a plateia com o que era o desejo dele de progredir no negócio e na vida, e ele vai contar para vocês. Antes, vamos só saber, tem algum produtor de leite perdido aqui no meio dos produtores de café? Tem? Pode se anunciar, por favor. Tem algum produtor de leite aí? Nenhum? Rogério, produtor de leite. Rogério, tampa o ouvido então, que você não vai gostar dessa piada, não. Vai lá então, Alexandre, conta. Olha, eu não estou menosprezando o produtor de leite. Nós começamos com produção de leite, uma classe que eu respeito, admiro e idolatro. Eu não vou citar nomes. Nós fomos participar de um evento de uma grande empresa compradora e manufatureira de derivados de leite. Uma empresa mundial, inclusive. É uma multinacional. Chegando lá, eu fui com o meu veterinário. A hora que eu estacionei o carro, eu falei assim, ué, mas não tinha uma caminhonete, só carro fudido. O meu era o miozinho, que era uma Zafira. Eu falei, mas que porra, filho? Vamos lá, né? E os caras falando que leite é bom, e eu nunca vi meu pai tirar dinheiro de leite. E tudo anotadinho, tudo arrumadinho. Todo mês a gente ganhava premiação de leite de qualidade. E o cara falando assim, pessoal, vamos parar com isso. Você estava no palco igual você está Não, assim? estava na plateia. Estava na plateia. Eu levantei e falei, vamos parar com isso. Vão me desculpar, produtor de leite, infelizmente, é uma classe sofrida, sabe? Não consegue ter dinheiro, não consegue ter remuneração, não consegue pagar seus custos. Eu cheguei aqui agora mesmo, não tem uma caminhonete, eu sou produtor de café, já estava no Educampo, já vislumbrava coisas melhores para mim. Daqui 2 anos eu vou estar montado numa Hilux,
Aí o pessoal começou a me amolar o homem da caminhonete. Aí já foi conhecer, o homem da caminhonete. Depois de 2 anos eu consegui comprar uma. E se a gente estivesse mexendo com leite, eu acho que nem a Zafira eu tinha hoje. Não é desprezando, mas tinha que ser uma classe mais valorizada. Como o produtor de café é uma classe valorizada, o país depende do produtor. E hoje, depois dessa discussão nossa aqui, o produtor que não consegue estar no Educampo, falar que o Educampo é caro, ele tem que sair da atividade de café. Porque 1% de todo o custo, falar que é caro, uma ferramenta dessa que não consegue, faz a gente pôr dinheiro no bolso. O produtor tem que falar, moça, eu quero ganhar dinheiro, não tem que ter vergonha de ser rico, não. Anda de botina, mas tem dinheiro no bolso. Eita, gostei dessa história, viu? Eu vou agradecer a todos vocês. Juliano, muito obrigada por estar aqui com a gente. José, quer dar uma palavrinha final, uma cutucadinha final na nossa plateia, igual o Alexandre deu, antes de você se despedir? Eu acho que o nosso objetivo aqui, né, nesse encontro e também no nosso palco aqui, é saber se a gente está tendo lucro na nossa atividade, né? E é esse o nosso objetivo. Está naquelas colchas, nos vestidos das mulheres de renda, nas cortinas. Para banqueiro, renda esse trem aí. O que ele gosta de escutar é lucro. É dinheiro, meu amigo. O negócio de renda é para quem está querendo disfarçar o problema. Eu vou tocar um pouquinho mais para frente, depois eu volto, não sei. Aí o terceiro gargalo são o gargalo do negócio café. Consumidores desconhecem o que é café, e desconhecem mesmo, vamos falar a verdade. 80%, 90%, 95% dos bebedores de café daí bebem um treco que o cara chama de café. Mas café está longe. Vamos falar a verdade, está longe dali. Outro pepino que eu acho é a integração da cadeia. Produtor, indústria, varejo. Nós olhamos os torrefadores como inimigo, o torrefador olha o distribuidor do varejo como inimigo, a gente olha, acha que os caras estão ganhando mais que a gente. Então, ninguém se entende nessa cadeia de café, não. O outro grande pepino que eu vejo é que o café é uma commodity. A Inácia já falou isso. Isso é um pepino. Café é commodity cotado na Bolsa de Nova York. E vinho vai na Bolsa Louis Vuitton. Aquelas bolsas chiques das mulheradas. É isso aí. O vinho conseguiu fazer um negócio diferente aí. Se rotular num espaço diferente. E tem o tal do custo do Brasil, que atrapalha o nosso negócio. Esse negócio de custo do Brasil, vocês já ouviram falar desse trem, mas a grande maioria acha que não tem nada a ver com ele. Custo do Brasil é ruim mesmo, mas é para a indústria. O cara esquece, cara, e quem paga esse tal de custo do Brasil aí, são vocês que pagam. Quando o navio fica parado lá no porto, esperando 3 dias, 4 dias, 5 dias para descarregar, o armador do navio não quer saber, ele cobra $100 mil por hora do navio parado. Sabe quem paga essa conta? Você, meu amigo. Tem um tal de demurge que chama? Acho que é. Demurge, quando o navio que vai trazer o seu adubo, fica parado no porto. E ele cobra do você. Quando a gente vai embarcar o café de volta para lá para trás, que fica atrasado, tem um tal de charge. Eles põem uns nomes interessantes, mas eles estão metendo a mão no seu bolso. É você que paga essa conta do tal custo do Brasil. Quer seja esse custo do Brasil das estradas, dos impostos, dos problemas. O custo do Brasil morre no produtor. É ele que paga a danada da conta. Me pediram para dar solução. Quem sou eu para dar solução? Mas vou dar uma ideia. Para o problema da produção de falta de informação e excesso, eu acho que, aliás, isso é uma novela que faz. Eu fui nessa mesma palestra de Belo Horizonte, os caras
problema de gestão de custo, está lá, Educampo, para tudo e para todos. Seria a redenção da gente poder pelo menos falar a voz de quem gosta de dinheiro. Para a concentração dos produtores, o Brasil já tem uma ferramenta, o tal de CAD. Mete CAD nele. Quando a Sadia comprou a Perdigão, o CAD mandou vender, não lembro o número não, mas acho que foram 12 marcas. 12 marcas que eles tinham, tiveram que vender para empresas pequenas, para não concentrar. Bem, nos nossos produtos que a gente consome, nós estamos precisando do CAD fazer o que fez lá. Pelo menos vender uma parte para as empresas melhor, para começar a ter mais competição. E genérico liberado, porque o genérico para sair demora trocentos anos, quando vai sair já tem outro produto melhor, e aí lá vai levando. Para a mão de obra especializada e escassa, eu acho que está começando a surgir alguma coisa no nosso horizonte aí. Seriam escolas técnicas, distribuídas para esse Brasil afora, com potencial de formar, não precisa ser engenheiro. Nós estamos precisando ainda de uma base de técnicos agrícolas, técnicos operadores, técnicos, etc. Até porque eu comprei um tratorzinho desses mais chique aí do mercado, para puxar uma plantadeirinha de 22 linhas que eu fui plantar esse ano. E a danada do trator, o cara não precisa nem mais segurar no volante. O volante é tocado sozinho. Mas, se aquele painelzinho der um pisca, o cara que está ali atrás do painel, bicho, tem que entender alguma coisa, senão ele não sai nem do lugar. Para soluções dos gargalos de representação, diversas entidades, muito político, não vou nem comentar. Chega desse papo. Aliás, eu ia tocar uma musiquinha para vocês aqui. Como o tempo foi curto, eu não pus a musiquinha, mas é um samba da Bete Carvalho que faz assim: eu descobri que Deus não castiga ninguém, a gente mesmo é quem se castiga, meu bem. E cabia nessa hora, cara. Porque é isso aí, cara. O nego vota em jogador de futebol, em palhaço, e vai querer o quê, bicho? Você vota. Aqui na nossa região não tem nenhum jogador de futebol, nenhum palhaço. Mas nego vota em sujeito descomprometido, cara. Sujeito que você não tem como apertar o saquinho do cara depois. Vocês têm que achar alguém que você consiga depois dar um torniquete no cara, bicho. Senão seu voto e nada foi a mesma coisa. Para os gargalos do negócio, para os consumidores que conhecem o café, nós temos um problema sério. Quem compra preço, bebe o quê? Nesse dia aí, nessa palestra que estava lá em Belo Horizonte, tinha um cara da BIC, na mesa redonda. Ele falou, mas o senhor também não entende nada. Lá no Nordeste, o Nordeste você vai vender esse café, o senhor não vende. E lá eles gostam de tintura. O negócio tem que marcar xícara, tem que ser tintura. Então compra uma lata de tinta preta, põe um baunilha e entrega pro cara, bicho. É muito melhor, mano. Se entregar um treco que ele não consegue beber, que dói aqui atrás da orelha, fica mais barato e atende o desejo dele de ter uma tintura na xícara. Por quê? Se nós somos produtores de prazer, parece mentira, mas nós somos produtores de prazer. Nós temos que dar prazer. É isso que nós estamos na vida, para dar prazer para os outros. E prazer através de uma bebida. Se você for dar prazer através de outra coisa, você não é cafeicultor. O cafeicultor dá prazer através da bebida. Integração da cadeia produtor e indústria. Copiar o vinho. Olha só,
dia fui num restaurante, esse nego mais chique, Belo Horizonte. O cara pediu um vinho. Veio o vinho na mesa. A esposa do cara tira o celular, põe na frente do rótulo do vinho assim, tira uma fotografia e o celular da mulher dá o que é aquele vinho, de onde vem, qual é a nota, dos bebedores, como é que funciona, como é que não funciona, ele pode ser bebido com o quê, combina com o quê. Amigo, o vinho também é um prazer de bebida. E eles conseguiram jogar na cadeia um conjunto de situações que valorizam até o cara que te atende na mesa. Chama sommelier. Sommelier. Tem que fazer o biquinho. Porque os caras estão ganhando dinheiro. Você que vendeu uma garrafa de 99% de água por R$300, R$400, R$500. Café Commodity e a bolsa Louis Vuitton. A solução eu acho difícil, é uma difícil, a gente consegue melhorar isso quebrando o vínculo com o café gourmet. Agora, eu realmente acho que essa ideia da terceira onda, essas pequenas cafeterias, essa ideia de você ir para o lugar para beber café, para curtir o ambiente, curtir o café, curtir a situação, isso é sentir prazer dos dois lados, assim, bebendo e olhando, já vai aumentando, né? Então, isso pode ser uma forma de quebrar esse negócio de commodity, pode sim. E eu acho que é por aí que a gente vai conseguir alguma coisa. E o custo do Brasil, já falei muito, vou falar de novo não. Chega, vamos para frente. O custo do Brasil está na mão dos seis. Se vocês quiserem solucionar esse treco, está na mão de vocês. Mas tem que pensar o que vocês vão fazer. Qual é o obstáculo para a implementação dessa proposta? Para o universo disperso, para o gargalo da produção, eu acho que o pepino nós somos um universo disperso. A gente é difícil juntar produtor junto, na mesma sala, no mesmo lugar. Então, reuniões como essa aqui, conseguem pelo menos botar uma minhoquinha na cabeça de cada um. E se vocês puderem sair daqui e falar, não, aquele bigodudo lá, ele falou alguma coisa que vale a pena. Se eu conseguir juntar mais outros 10 depois e falar a respeito, nós vamos fazer alguma coisa. Caso entrou por aqui e saiu por aqui, eu pelo menos vi alguns sorrisos aqui na plateia que já me deixaram bastante satisfeito. Gargalo da representação, decisão política de fazer acontecer. Isso também está na mão dos seis. Tem que ter a capacidade de apertar o saquinho do cara depois. Se não tiver, não adianta. Pensa nisso. Gargalos da produção. Primeiro nós precisamos de uma liderança. Essa liderança hoje, vocês vão dizer aqui no Cerrado a gente tem uma liderança. Tem, mas a liderança daqui não é aceita pela liderança do sul de Minas. A liderança do sul de Minas não é aceita pelas matas de Minas. As matas de Minas não aceitam a liderança do oeste da Bahia. O oeste da Bahia não aceita a liderança nossa daqui. Então, não adianta. Nós precisamos ter uma liderança da cafeicultura. Que está faltando. Depois da gente ter a liderança, a gente tem que sentar com toda a cadeia e traçar o nosso caminho. Traçar o nosso caminho não atrás da renda. Já deixa a renda com as mulheradas lá nas mesas, nas cadeiras. Vamos atrás do lucro. E o lucro passa pelo educando. E lembre sempre, cada um de vocês é a força desse país. Eu mostrei naquele quadro lá atrás. Obrigado. Bom, então agradecemos aí, Ricardo, Bartolo, muito obrigado, e também aos participantes aí dessa mesa redonda, esse debate muito interessante aqui, inclusive mostrando esse produto
esse programa do Sebrae. E eu queria convidar aqui à frente a Inácia e os participantes e também o seu Bartolo para receber aqui da Regiane, da equipe da Fenicafé, um presentinho, uma lembrança, em agradecimento, em reconhecimento à participação de vocês aqui nessa tarde, levando informação, né? Tem presente, levando informação, levando conhecimento aos nossos produtores aqui presentes. Então tá aí, muito obrigado. E vamos em frente, né, gente? Ainda tem muito conteúdo pra gente pela frente. Muito obrigado, parabéns. Agradecendo aí a participação de vocês, né? Pois sem a participação de vocês, sem esse intercâmbio, essa interface com os produtores, aqui o objetivo do evento não seria alcançado. E vamos agora para a próxima palestra, dando andamento aqui, mecanização da lavoura cafeeira. Queria convidar aqui o Roverson Pereira da Silva, próximo palestrante, que é professor livre-docente da Unesp, campus de Jaboticabal, São Paulo, engenheiro agrícola pela UFLA e doutor em agronomia pela Unesp. A partir de agora, com vocês, recebendo aí as nossas boas-vindas. Obrigado pela presença. Oi? Bom, quase boa noite, né? Boa noite a todos. Eu não vou usar o chapéu para dar palestra, tá? Só que eu ganhei esse chapéu e eu falei para o rapaz que eu ia usá-lo. Então, promessa é dívida, né? Então todo mundo já viu o chapéu. Posso agora continuar falando com vocês. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, final de tarde, início de noite. E eu gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores pelo convite, né? À associação, os cafeicultores, e também ao professor André, que me convidou para estar aqui falando com vocês sobre mecanização da lavoura cafeeira. Okay? Antes de começar a falar sobre mecanização, eu vou contar algumas coisinhas para vocês aqui, para a gente ficar um pouco mais íntimo, né, e eu poder conversar com vocês de uma maneira mais tranquila. Tá? Então é o seguinte, eu sou professor, eu não sou um palestrante por natureza. Então não esperem aqui um showman que vai ficar contando caso aqui para vocês darem risada. Tá? Tem gente muito boa nisso, mas eu infelizmente não sou bom nisso. Né? Eu sei dar aula, né? E eu sei dar aula do meu jeito. Né? Então se de repente em algum momento eu perguntar para vocês alguma coisa, pode responder sem medo de estar respondendo errado. Tá? Eu costumo perguntar bastante durante a palestra, pelo menos uma ou duas vezes eu devo perguntar alguma coisa para alguém aí, tá? E não precisa ficar com medo não precisa olhar para o lado, olhar para o alto, né? Fingir que não está me vendo, porque eu vejo. Né? Então, quando a gente vira professor, né? E eu já tenho 20 anos que eu estou no ensino superior, quando a gente vira professor, algumas coisas mudam na vida da gente. Né? E a primeira coisa que muda e acompanha você para o resto da vida é que você perde o nome. Né? Eles têm maior capacidade, vamos falar de um jeito bem popular, tem mais capacidade para fazer força, para fazer trabalho. Ok? Porque eles têm motores de maior torque. A potência média também aumentou em relação ao início desse século. Né? E a mecanização, ela está relacionada com a produtividade? Está. Esse gráfico ele ilustra bem. Isso aqui não é no Brasil, tá? É nos Estados Unidos para lavoura de trigo. Se nós olharmos aqui, por volta de 1800 e pouco, vocês vão me desculpar, mas eu estou sem óculos, eu não vou enxergar aqui, né? Nós tínhamos uma quantidade muito grande de pessoas, 137 pessoas, para poder cultivar trigo nos Estados Unidos. Então, para eu produzir 1 hectare de trigo, eu precisava de 137 pessoas, em 1800 e pouco, tá? Nos anos 2000, né, antes nós temos aqui, com a introdução do plantio e da colheita mecanizada, isso já caiu para um patamar bem razoável, em torno de 8 pessoas. Nos anos 2000, meia pessoa por hectare. Então, olha como que a mecanização facilita o processo agrícola. Tá? Então, é aquela velha história, né? Você pergunta,
Uma máquina vai tirar pessoas do campo? Vai sim. Tá? Quantas pessoas ela substitui? Uma máquina faz o trabalho de quantas pessoas? Depende da máquina. Tá? Uma colhedora, por exemplo, vai fazer o trabalho de 80 a 100 pessoas, ou talvez até mais. Então, óbvio que ela vai fazer o trabalho de muita gente. Então, a mecanização, ela está relacionada com a produtividade e com a eficiência da nossa produção. Ainda falando de um modo geral, no início do século passado, 1850, metade do século passado, aliás, 4 agricultores conseguiam alimentar eles próprios mais uma pessoa. Ou seja, 4 agricultores produziam o suficiente para alimentar 5 pessoas. Né? Com o passar do tempo, isso foi mudando. Em 1970, um único agricultor conseguia produzir alimento para ele e mais 33 pessoas. Nos anos 2000, um agricultor consegue alimentar ele e mais 70 pessoas. Então aí vocês têm ideia de como melhorou a eficiência do trabalho dos agricultores ao longo do tempo. E obviamente que a mecanização também contribuiu para isso. Já que nós vamos falar em mecanização, antes eu preciso abordar um conceito aqui que todo mundo conhece, o tal do cavalo vapor. O que é um CV? Então, a minha colhedora de café tem 55 CVs, ela tem 55 cavalos. O que significa isso? Um cavalo significa que eu tenho um cavalo, ele consegue levantar um peso de 75 quilos numa distância de 1 metro, e para percorrer essa distância de 1 metro ele gasta 1 segundo. Tá? Esse é o conceito de um cavalo vapor. Então é levantar um peso de 75 quilos por 1 metro, demorando 1 segundo para fazer isso. Bom, um cavalo então faz isso. E uma pessoa? Ela faz o trabalho de quantos cavalos? Ou melhor, um cavalo faz o trabalho de quantas pessoas? Vocês têm ideia? Alguém? 10? Como é que você chama? Fábio. É um bom chute, Fábio. Mas há controvérsia. Sabe que eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, né? A melhor resposta para qualquer pergunta é depende. Né? Sempre depende, né? Depende do cavalo, depende da pessoa, se está na subida, se está na descida, né? Se colocar eu para puxar um peso de 75 quilos, meu amigo, não anda nem meio metro, né? Então, com a estrutura toda aqui não vai dar muito certo. Mas vamos ver então. Então, depende. Se eu tiver esse cidadão aqui, ó, um cidadão normal, 10 cavalos, um cavalo faz o trabalho de 10 pessoas. Tá? Então, o homem, ele tem uma potência de 0,1 cavalo, em média. Tá ok? Mas isso é muito relativo, né? Então, se eu tiver 2 homens, eu tenho 0,2 cavalos. Também é relativo. Depende da braveza daquela mulher que está ali atrás, né? Se ela for bem brava, certamente eles vão puxar mais de 0,2, né? Então, por isso que depende a melhor resposta. Então, por isso que a gente fala que um cavalo substitui 10 homens. Teoricamente, ou a sogra, meu amigo, aí a coisa vai ficar mais feia. Teoricamente, se eu tenho um trabalho, agora há pouco, vocês já estão ouvindo aí o dia inteiro falar sobre a cafeicultura, os problemas, né? Eu elenquei algumas aqui. Tá? Nós precisamos otimizar as máquinas, aumentar a nossa produtividade, reduzir os custos operacionais, reduzir os tempos operacionais, otimizar a mão de obra e otimizar o gerenciamento. Essas são algumas das dificuldades que nós temos e que a mecanização pode, de alguma forma, nos ajudar a resolver, a minimizar, pelo menos. Bom, como é que foi a evolução, como é que tem sido a evolução da mecanização agrícola ao longo dos tempos? Né? Quem é mais antigo aí, vai saber que lá no início dos primórdios, né, nos primórdios a gente tinha a tração animal. Antes disso, a gente tinha até o cidadão mesmo puxando lá. Tá? Então eu tinha os bois, as juntas de boi ou de cavalos, né, as parelhas, puxando um arado, por exemplo, para preparar o solo. Depois surgiu a mecanização, os tratores foram evoluindo. Se vocês observarem aqui os tratores de antigamente com os tratores de hoje em dia, não é só o tamanho que mudou. A tecnologia embarcada, que nós chamamos, mudou sensivelmente. E no futuro? Qual é o futuro da mecanização
quando a gente pensa em tratores. O que nos espera? Então, de repente, a gente vai ter alguma coisa nesse sentido. Esses 2 tratores aí são o que nós chamamos de tratores conceito. Eles ainda não estão no mercado, ainda não estão sendo produzidos, mas são conceitos desenvolvidos pela John Deere e pela Valtra. Esse aqui é o Ent da Valtra, né, que tem um conceito bem interessante. Bom, como é que seria esse tratorzinho aí no futuro? Vamos dar uma olhada nesse Ent aqui. Ele teria, primeiro, ele teria estrutura modular. Se vocês observarem, aqui eu tenho um módulo, aqui eu tenho outro módulo. Então ele tem uma estrutura modular. No primeiro módulo, eu tenho a unidade de potência. No segundo, eu teria uma unidade de transporte, por exemplo. Então, é uma estrutura modular. Essa cápsula aqui, ela poderia ser acoplada tanto nesse módulo quanto no módulo de lá. Rodas especiais. Ele tem uma série de características para torná-lo, para deixá-lo com uma mobilidade, com uma flexibilidade maior. Então, esse é o conceito que a Valtra, por exemplo, tem trabalhando para um trator no futuro. E, de preferência, sem operador. Tá? Então, esse é o conceito. Aí vocês podem falar, isso aí é coisa de filme de ficção científica. Tá? Não sei. Alguns anos atrás, alguém pensava em piloto automático? Quando eu falo alguns anos, vamos pegar aí uns 20 anos atrás. Você pensava que você ia ter um piloto automático? Você ia ter condição de fazer uma operação sem o operador estar segurando o volante? Então, o futuro não é tão distante quanto parece. Antes de nós falarmos da colheita, da mecanização no café, na colheita de grãos, nós também tivemos uma evolução bastante grande. Né? Eu tinha uma foto antes dessa aqui, nem coloquei, mas de uma colhedora sendo puxada por uma quantidade enorme de cavalos. Tá? Então, se vocês observarem aqui nessas fotos, olha a quantidade de gente que está nessas fotos aqui para poder fazer aquela colheita. Hoje em dia, eu tenho uma única máquina, uma única pessoa vai resolver todo o meu problema. E o futuro na colheita de grãos? O que a gente está pensando? Antes de falar do futuro, hoje nós temos colhedoras modernas que têm cabine com ar-condicionado, transmissão hidrostática, sistema automático de controle da altura da plataforma, uma série de fatores. Monitoramento de produtividade, GPS, tudo isso nós temos nessas máquinas. E no futuro? Vamos para aquele mesmo conceito da estrutura modular. Eu tenho uma colhedora, né, ou colheitadeira, como quiser, ela tem a unidade de colheita aqui na frente, e as outras 2 aqui atrás são unidades de transporte. Esse é um conceito. Então, eu passo a ter máquinas que vão funcionar em forma de comboio. Isso é bom? Isso é bom. Isso está longe? Não está longe. Essa foto que vocês estão vendo aí é de uma máquina que está em teste nos Estados Unidos. Ela chama Tribine. Tá? Ela segue esse conceito de estrutura modular. Então, nós já temos em funcionamento lá nos Estados Unidos máquinas que têm essa estrutura aqui. Se vocês observarem aqui, eu tenho um módulo, que é o módulo de colheita, e na parte de trás eu tenho o graneleiro. Então, eu tenho um módulo de graneleiro. Consigo armazenar temporariamente uma quantidade maior de produto colhido. Ok? Com isso, certamente eu vou ter maior capacidade operacional, ou seja, maior rendimento. Vou ter menor pisoteio da área, consequentemente, menor compactação do solo. Economia de combustível e menor custo operacional. Essas são algumas das vantagens desses sistemas modulares que estão sendo pensados, tanto para tratores quanto para colheita, sendo que na colheita ele já está mais próximo da realidade. Ok? Quando eu falo em mecanização do café, nós tínhamos lá, 1727, o café entrou no Brasil, e aí ele foi se espalhando pelo Brasil. Em 1970, nós tivemos um marco interessante, quando a Jacto desenvolveu o seu primeiro turbo atomizador. Então, nós começamos a ter uma mecanização, propriamente dita, na cultura do café. Depois, em 1972, no início dos anos 70, nós tivemos a importação da colheita de café, da colhedora de Blueberry, né, para o Instituto de Pesquisa, pelo IAC, para poder começar a desenvolver, juntamente lá com a Jacto, a colhedora de café. Essa colhedora de café foi lançada oficialmente pela Jacto em 79, né? De 79 para cá a gente teve uma série de fatores aí
que culminou no início dos anos 2000 com um avanço considerável em termos de mecanização, principalmente na colheita de café. Tá? E de 2004 para cá, o que nós temos de modernidade na mecanização do café? O que foi lançado pelas empresas que realmente é digno de ser chamado por esse nome? É alguma coisa inovadora, moderna. Tá? Ganhe um doce quem puder responder para mim. Eu ainda não achei a resposta. Tá? Não estou vendo muita coisa em termos de modernidade. Tem avanços? Tem. Né? Obviamente que nós temos máquinas com GPS, nós temos máquinas com mapa de produtividade, temos uma série de coisas. Mas essas coisas já estão disponíveis há um bom tempo nas colhedoras de grão dos tratores. Ok? Não temos uma inovação digna desse nome para a mecanização da lavoura cafeeira. Perfeito? Aqui, só para vocês terem uma ideia da evolução dessas máquinas. Então, são as máquinas que nós temos hoje em dia, e essas máquinas que nós temos hoje em dia, elas têm todas essas características aí. São máquinas que já conseguem trabalhar numa declividade um pouco maior do que as máquinas que nós tínhamos antigamente, mas a declividade ainda é um fator limitante. Sistema de dispersão individual, máquinas menores, né? Isso é interessante quando eu trabalho, por exemplo, com café adensado. Derriçadores menos agressivos para poder danificar menos as plantas, né? Reservatórios maiores para eu ter uma maior capacidade, uma maior autonomia com a máquina. Monitor de produtividade já é uma realidade em algumas máquinas, mas não adianta nada eu ter tudo isso aí se eu não tiver operadores capacitados. Tá? Então você compra uma máquina, quanto é que está custando uma máquina hoje? Alguém pode me dizer? Quanto? 650? Beleza, tá? Compro 650 mil. Aí preciso colher o café. Tenho pressa, tenho que colher café. Né? Aí aparece um cidadão lá, meu funcionário foi embora. O cara aparece na minha fazenda, eu pergunto, sabe dirigir? Sei. Sabe dirigir colhedora? Sei. Toma, chave, vai lá dirigir. Aí você comprou a caminhonete, você pagou 100, 150 mil nela, né? Você não deixa nem o filho pôr a mão, né? Então, não pode. Guarda, fica bonitinho. Isso é uma história antiga, mas ainda acontece muito nesse país nosso. Tá? Então, precisamos ter operadores capacitados. O que nós podemos pensar em termos de futuro do café? Vocês já devem ter visto esse conceito aqui da New Holland. Né? Então, é uma máquina que está com um sistema de vibração novo, está em teste. Sinceramente, eu não participei desses testes, então não tenho condições de falar para vocês se está funcionando ou não. Quem estava fazendo os testes, até onde eu sei, era o professor Fábio lá de Lavras, né? Junto com a New Holland. Mas ela tem um sistema de vibração diferente, não tem mais aquelas hastes, tem essas barras aqui que vão fazer a derriça do café. Ela tem, ao invés das lâminas retráteis, elas têm essas lâminas aqui que são como conchas, né, que vão receber o café, e com isso eu vou ter uma quantidade menor de café caído no chão. Pelo menos em tese é isso que está sendo colocado. Essa é a grande inovação que nós temos até o momento, tá? Pelo menos que está colocado no mercado. Temos também o pessoal do... Sim? Melhor equipamento, você fala em que sentido? Em termos de marca ou em termos de sistema? Colheita, recolhedora, tudo? Nós vamos chegar lá, mas eu vou te adiantar aonde eu quero chegar até o final dessa palestra. Tá? Na minha opinião, melhor equipamento é aquele que você consegue ter 100% de mecanização na colheita. Mesmo que para isso você tenha que combinar máquinas diferentes. Por exemplo, vou fazer uma colheita em várias passadas com uma colhedora. Vai ficar café para trás? Se eu fizer várias passadas, não vai ficar o café para trás. Mas vai cair café no chão? Como é que eu vou tirar esse café? Vou usar um arroador, um soprador? Vou usar uma recolhedora? Então, quando eu conseguir agregar isso, e eu vou falar isso daqui a pouco para vocês, esse é o melhor sistema. Na minha opinião, é o sistema totalmente mecanizado. Ok? Óbvio que, se você pensar, a colhedora da Jacta é melhor nisso, a da Case é melhor naquilo. Tem nuances, tá? Tem diferença. Mas se eu conseguir entrar com o sistema totalmente mecanizado, nossos problemas estão bem encaminhados para serem resolvidos. Eu vou mostrar alguns resultados aqui que, na minha opinião, é possível. Tá? Só para curiosidade de vocês aqui, esse é um sistema que o pessoal da UFV
Federal de Viçosa, né, está desenvolvendo para a cafeicultura de montanha. Não é um problema de vocês no Cerrado, tá? Mas é um problema do pessoal do Espírito Santo, de Minas, sul de Minas. Por quê? Porque lá a declividade é muito acentuada. Então, resumidamente, o que eles pensaram aqui? Um sistema pantográfico. Tá? Esse sistema aqui, então, quem tem semeadora e plantadeira sabe que é um sistema pantográfico. Ele consegue acompanhar a declividade do terreno, compensar isso. Então, eles estão trabalhando num protótipo lá em Viçosa para poder tentar resolver o problema da declividade na cafeicultura de montanha. Perfeito? Voltando, então, à nossa pergunta. Quais são as nossas dificuldades? Eu falei 6 dificuldades para vocês. Eu poderia resumi-las agora em otimizar as máquinas, otimizar o gerenciamento. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma cafeicultura feita totalmente mecanizada e com qualidade. Nesse aspecto, a agricultura de precisão é uma ferramenta muito importante que tem que ser aliada de vocês. Tá? Não dá mais para a gente ficar pensando na agricultura das médias. Qual que é a diferença da agricultura de precisão para a agricultura de médias? Né? Eu costumo dar um exemplo bastante simples. Né? Então é o seguinte, eu e o... esqueci seu nome? Fábio. Fábio, eu tenho uma técnica para não esquecer o seu nome mais, Fábio. Eu costumo usar, Fábio, e costuma dar certo. Essa é uma, eu associo o nome com o nome da pessoa que eu conheço, mas eu não me lembro de nenhum Fábio agora que tem alguma característica semelhante à sua, Fábio. Então, minha outra técnica, Fábio, é falar o seu nome, Fábio, 6 vezes consecutivas. Se você contou, eu já falei 6. Para garantir, Fábio, eu vou falar 7, que aí eu não esqueço mais seu nome até o final da palestra. Pode ter certeza disso. Então, Fábio, o que eu estava falando mesmo? Já esqueci o que eu estava falando, guardei o nome dele e esqueci o que eu estava falando, né? Então é o seguinte, isso, qual que é a diferença? Porque eu ia usar o Fábio como exemplo. Qual a diferença da agricultura de precisão para a agricultura convencional, que é uma agricultura pelas médias? Então é o seguinte, o Fábio ficou muito feliz porque eu estou convidando ele para participar da palestra, e eu sei que ele vai me convidar para jantar, né? Qual que é um restaurante bom aqui, uma churrascaria boa, tem aqui? Nós vamos na churrascaria, eu e o Fábio. E aí nós vamos chegar lá, né? Como minha palestra começou muito tarde, não foi culpa minha, tá? Eu vou estar com muita fome, Fábio. Eu vou chegar lá, nós vamos pedir um baita rodízio, tá? Eu vou comer e você vai ficar observando, correto? No final das contas, na média, nós vamos estar bem alimentados, concorda? Tá? Eu vou estar satisfeito, você vai estar com fome, mas na média nós estamos bem alimentados. Então, isso é média. Quando você faz agricultura de média, você está fazendo isso. Tem um lugar que precisa de mais fósforo, você vai colocar. No lugar que precisa de menos, você está colocando também. Ou você está deixando de colocar alguma coisa. Então, essa é a agricultura da média. Então, a agricultura de precisão é você dar o que você precisa comer e deixar que eu como o que eu preciso também. Perfeito? Entendido? Vamos falar um pouquinho de como é que surgiu aqui no Brasil essa agricultura de precisão. Em 92, surgiu o primeiro monitor da AgLeader, tá? O primeiro monitor de colheita. Em 2004, nós já tínhamos o primeiro piloto automático. Né? Aplicação à taxa variável, tudo isso foi evoluído. Em 2010, nós já tínhamos sensores automáticos. Sensores automáticos para identificar doença de planta, deficiência de algum nutriente, isso já existe. Tá? Pode não estar completamente sendo aplicado, mas já existe. Já temos condições de fazer isso. Tá? Bom, mas eu estou dizendo que a agricultura de precisão pode ser uma boa ferramenta. Como é que eu faço agricultura de precisão? Todo mundo que dá uma palestra de agricultura de precisão, que não é o meu caso aqui, mas todo mundo que fala de agricultura de precisão vai colocar esse ciclo aqui. Nós chamamos isso de ciclo da agricultura de precisão. Então eu tenho aqui, se vocês observarem aí, eu tenho amostragem de solo, né? Eu tenho pulverização, colheita, tenho preparo de solo. Onde é que eu vou começar a fazer agricultura de precisão? Vou começar pelo preparo do solo, análise do solo. Pela colheita, ela acha que é pela análise do solo. Então, para vocês não terem mais dúvida com relação a isso. Opa, tá? Desculpem. Eu sou novo ainda, eu só tenho 20 anos de profissão, então não aprendi ainda. Isso aqui é importante, ó. Termina na hora de recomeçar. Não tem hora para começar, nem hora para terminar. É um ciclo. Você pode começar em qualquer momento.
Tá? Normalmente as pessoas começam com o mapa de produtividade. Por quê? Porque você vai ter uma visão do que já está acontecendo na sua lavoura. E aí você vai começar a identificar as causas. Aí você vem com a análise do solo, correto? Análise de doenças, tudo, certo? Então não tem hora. Eu quero começar amanhã a fazer agricultura de precisão, mas eu estou fazendo pulverização. Pode começar pela pulverização, não tem problema nenhum. Perfeito? O importante é você ter ideia que isso é um ciclo e que as coisas vão sendo somatizadas. Perfeito? E o mais importante, para que você faça agricultura de precisão, você precisa ter alguém que entenda a interpretação de todas aquelas informações que estão sendo geradas. Tá? Não é você pegar um mapinha lá, que vocês vão ver daqui a pouco, um mapa bonito, cheio de cores, aqui deu mais, aqui deu menos. Por que deu mais? Por que deu menos? Eu tenho que casar isso com outras informações. Então você precisa ter uma boa assessoria. Ok? O que nós temos hoje em tecnologia para agricultura de precisão? Amostragem de solo, guia manual, barra de luzes, direcionamento automático, chamado piloto automático, pode ser hidráulico, pode ser elétrico, né? Então permite que que o meu trator possa deslocar num traçado previamente estabelecido, ou que eu faça um traçado e dali para frente ele acompanhe aquele traçado que eu defini. Direcionamento automático na cafeicultura. Vai pegar? Vai, desde que nós tenhamos condição de ter uma plantadora decente. Se eu tiver uma boa plantadora, né, e eu fizer esse plantio com piloto automático, imagina que beleza, todas as linhas vão ficar bonitinhas. Na hora que eu for colher, eu não vou ter problema com a minha colhedora, não vou ter plantas desalinhadas. É óbvio que as nossas plantadoras estão longe do ideal ainda. Ajuda, mas nem sempre você consegue passar essa informação para a máquina depois e essa máquina lê isso com a precisão. Tá ok? Nem sempre. Perfeito? Mas ajuda. Aplicação em taxa variável é uma coisa que já está no mercado, né? Já tem muita firma fazendo isso, né? Seja de corretivo, fertilizante, defensivo. Desligamento automático de seções, principalmente cultura de grãos, né? Então eu estou pulverizando, cheguei ali, não preciso pulverizar ali porque não tem planta, então desligo aquelas seções. No plantio também, na cultura de grãos, isso já está sendo feito, né? Então para você arrematar os cantos, isso aqui é uma maravilha, e isso já existe, tá? Mapas de produtividade, mapas de fertilidade. Então aqui é os mapas que eu falei para vocês, olha que bonitinho, né? Essa região azul aqui é onde eu tive maior produtividade. Beleza, por que eu tive maior produtividade? Como é que está a fertilidade? Tá? Tenho vários mapas de nutrientes aqui. Então, tinha mais potássio? Tá? Qual nutriente estava em falta? Então, tudo isso precisa ser casado para eu ter essa informação. O que nós vamos ter em termos de agricultura de precisão no futuro não muito distante? Sensores automáticos. Sensores capazes de identificar, por exemplo, doenças de plantas. Então, de fazer uma análise foliar, né, um sensor óptico, por exemplo, para poder verificar, em grãos já tem muita coisa nesse sentido, ver se a planta tem deficiência, por exemplo, de nitrogênio. Em grãos isso já existe, esse tipo de sensoriamento. Tá? Então a gente vai ter isso aí cada vez mais desenvolvido. No futuro, nosso futuro é uma fazenda totalmente conectada. Né? O que seria essa fazenda conectada? Nós vamos trabalhar com a telemetria. O que é a telemetria? É você coletar um dado e, imediatamente, em tempo real, você passar esse dado lá para o escritório. Tá? Então, o produtor está lá no escritório, ele não precisa ir no campo para saber o que está acontecendo. Ele tem todas as informações, isso pode ser via rádio, via sinal de celular, via Bluetooth, qualquer tecnologia existente aí. Tá? Já existem coisas nesse sentido e a gente só precisa aprofundar um pouquinho mais. Criação de mapas no escritório. Então lá no escritório eu crio o mapa, mando para o meu trator que está lá no campo. Ele já vai ter aquele mapa e já vai trabalhar. Cercas georreferenciadas, que eu coloquei entre aspas aí. O que seria isso? Se o meu operador mudar de um talhão para o outro, eu vou saber. Então eu tenho cercas virtuais. Ele tem que estar trabalhando aqui hoje. Se ele for para lá, na hora que ele passar de lá no escritório, soa um alarme. Opa, aconteceu alguma coisa. Então isso é o nosso futuro.
E aí eu vou pedir licença para vocês aqui, para mostrar um vídeo que pode ser que alguns de vocês já tenham visto. Se tiver alguém da John Deere aqui, certamente já viu, né? Esse vídeo é um vídeo que mostra isso que eu estou falando para vocês. O que nós vamos ter no futuro? Eu vou fazer alguns comentários rápidos. Apaga a luz, por favor. O começo aqui é tranquilo, tá? Então no começo, o cidadão está dormindo, vocês vão ver daqui a pouco, 6 horas da manhã o relógio desperta. Ó, 6 horas da manhã o relógio vai despertar. Melhorou aí? Tá? Olha que legal, o relógio despertou, a cafeteira dele já começou a fazer o café. O cidadão está dormindo, o cafezinho dele já está sendo preparado. Sair da frente, né? Acordou, só tem que ir lá pegar a caneca e tomar o seu café. Maravilha, né? A minha mulher ia adorar uma coisa dessa, né? Ela não ia precisar levantar para fazer café para mim. Good morning, Terry. Ele acessou o sistema dele, reconheceu, né? Main menu. Weather. E aí ele vai ver a previsão do tempo, né? Será que vai chover hoje? Então, será que eu preciso ligar o meu pivô central? Preciso irrigar? Então ele tem as informações todas na ponta dos dedos. Welcome to John Deere Farm Site. Field order. Please prioritize. Ele está manejando os talhões dele, né, tomando a decisão de onde ele vai trabalhar primeiro, a sequência de trabalho. Work order. Confirmed. Alert. Irrigation. Ele não gostou daquela vista, né, então ele deu uma virada ali para ter uma visão melhor. Irrigation system initiated. Acionou a irrigação, então ele está lá na casa dele, o pivô começou a funcionar. Incoming call. Hi, Terry. We're finishing up your planter service. It'll be ready today. Thanks, Sean. I really appreciate it. You got it. O analista dele falando que já fez as alterações que ele solicitou, então já mudou todo o planejamento que ele tinha, já mandou para ele por e-mail, né? Ele pegou essas informações desse novo manejo e vai colocar na área que ele quer, deseja. Está falando ali que vai chover, né? Enquanto isso, o filho, ou sei lá quem, está fazendo o plantio. Aí ele avisou que tem possibilidade de chuva, qual a probabilidade. Changing seed population. Mandou ele trocar a população de plantas. Tá? Muda a população de plantas. Mudou as condições climáticas. Você vai ter que correr um pouquinho mais, então vamos mudar essa população de plantas. Ele colocou o celular ali e todas as informações agora estão no celular dele. Ele pode sair de casa porque ele vai levar consigo todas as informações possíveis. E ele só vai para o campo se ele quiser, né? Se ele quiser sujar a botina de terra. Message. Dealer Technician ETA. 32 minutes. Ao mesmo tempo, as informações chegam para o operador. E aí ele resolveu ir lá no campo ver se as plantas dele estão
Então não está dando para vocês perceberem ali. Ah, agora dá. Ele está fazendo uma análise foliar. Se vocês olharem, vocês vão ver que a chuva está chegando. Daqui a pouco. Ok? O futuro está a caminho, né? Ok? Então isso aí é o sonho que a John Deere tem e obviamente que eles também estão trabalhando, não estou fazendo propaganda para a John Deere, tá? Mesmo porque eu não ganho para isso, né? Mas eu achei bem interessante isso aí. Então quando eu falo que nosso futuro é uma fazenda conectada, é nesse sentido. Nós estamos caminhando para isso, tá? Então não adianta a gente ser avesso à tecnologia. Se nós não fizermos isso, os nossos filhos ou netos vão fazer, ok? Bom, mas o que nós vamos ter no futuro? Mapas de lucratividade. Na minha opinião, isso é o que realmente importa quando a gente fala em agricultura de precisão. Não me interessa saber se produziu mais ou menos. Me interessa saber quanto que eu vou ganhar em cada parte da minha área, né? Falaram agora há pouco aqui, antes de mim, né? Renda ou lucro. Então, eu quero ter um mapa de lucratividade. Isso é o que nós precisamos, tá? Isso vai fazer toda a diferença, ok? Bom, falando em rentabilidade, falando em lucro, eu falo em custo. Então, teoricamente, um trator de 75 cavalos vai fazer o trabalho de 750 homens, né? Só que não, né? Na prática, ele vai fazer o serviço de 70 a 100 pessoas. Uma colhedora, na prática, vai fazer o serviço de 80 a 120 pessoas, né? A gente sabe que a colheita, ela responde, em alguns casos, por até 50% do custo de produção do café, né? Eu fiz aqui um exercício, tá? Isso aqui é um mero exercício baseado em valores médios, só para a gente ter uma noção. Se nós pegarmos a área de café no Cerrado Mineiro, 175 mil hectares, né? E fizermos todas essas contas aqui, pegando a produtividade média de café beneficiado por hectare, né? Pegando tudo isso aí, se eu fosse colher de forma manual todo esse café do Cerrado Mineiro, eu iria gastar 397 milhões para poder colher esse café, pagando as pessoas, tá? Ok? Quase 400 milhões de reais só para o pessoal, para eu colher esse café. Bom, e se eu quiser colher mecanizado, 100% mecanizado, como é que fica? Né? Então, estou pensando aqui, hipoteticamente, numa colhedora passando 2 vezes, num soprador e numa recolhedora, ok? Fazendo as contas aí, não vou ficar lendo todas essas contas para vocês, mas fazendo as contas, eu teria R$ 479 para colher 1 hectare em cada passada da colhedora. Somando todos os outros equipamentos, o soprador, a recolhedora, etc., mais o trator envolvido no processo, eu teria um custo de 221 milhões de reais para colher essa mesma área do Cerrado de forma totalmente mecanizada. Então, Fábio, respondendo a sua pergunta, que você me fez agora há pouco, vale a pena? Compensa? Tá? Tem jeito? Tem. Financeiramente, tem. Olha só o que você economizaria. Eu joguei para a área toda do Cerrado para vocês terem uma dimensão do quanto seria colher toda essa área. Eu estou falando só em Cerrado, Mineiro. Tá? Se você jogar isso para o Brasil, você vai ver a diferença. Essa diferença entre o que eu gastaria para colher manual e o que eu gastaria para colher 100% mecanizado, daria para eu comprar aproximadamente 440 colhedores. Eu joguei a colhedora lá embaixo, 400 mil reais. Tá? 440 colhedoras representam 1/3 do parque de colhedoras que nós temos no Brasil. Nós temos em torno de 1.500 hoje no Brasil. Então, daria para eu mecanizar, colher mecanizado, mais 65 mil a 87 mil hectares. Ok? Com essa diferença que eu não teria pagando a mão de obra. Perfeito? Bom, para a gente começar a ir para o final aqui, futuro da colheita de café. Qual é o futuro?
A colheita é peça-chave para que eu possa ter uma boa lucratividade, uma boa rentabilidade, né? Então, como é que eu faço para otimizar o processo de colheita? Agricultura de precisão, a gente já comentou que pode ser uma ajuda muito boa, né? Direcionamento automático, como eu falei para vocês, se eu resolver problemas do plantio, pode ser também. Colheita seletiva pode ser uma saída, por quê? Porque a colheita seletiva permite que você agregue maior valor ao seu produto, ok? Hoje a gente tem mais ou menos 1% de colheita seletiva sendo feita no país, né? O que vai influenciar uma colheita seletiva? Vários fatores, eu coloquei alguns aqui para vocês. Planta, variedade, índice de maturação, uniformidade de maturação, com relação à máquina. A forma como eu trabalho, quantas passadas eu vou dar, as regulagens de respeito à velocidade de deslocamento, vibração, distribuição de varetas, só essas não, estou colocando as principais, tá? E questão logística. Meu terreiro tem que ter capacidade para receber o café nos momentos que eu vou mandar, certo? Colheita seletiva, eu vou mandar café em momentos diferentes. Terreiro, questão de transporte, os equipamentos, lavadores, cascadora, etc., tudo isso também vai ser considerado. Com relação à planta, né, vocês sabem que a variedade vai influenciar na colheita mecanizada, com relação ao porte, resistência que ela oferece ao desempenho da máquina, a desfolha que ela é capaz de suportar, tratos culturais, né, manejo, tudo isso vai influenciar para eu ter uma colheita, para eu poder ter uma colheita seletiva, tá? Maturação dos frutos. Aqui só de curiosidade, um trabalho que a gente fez aqui em Patos de Minas, né? A gente pegou um pivô e fez uma avaliação em termos de colheita, perdas, café caído, café remanescente, tudo isso, e nós definimos eixos, 4 eixos aqui, ó, eixo 1, eixo 2, eixo 3 e eixo 4. Cada eixo, por ser um plantio circular, ele recebe o sol de um jeito, tá? E isso afetou algumas coisas nesse resultado final. A eficiência da derriça, ela foi maior no eixo 2 em relação ao eixo 4, eixo 2 é esse, eixo 4 é esse, tá? A eficiência da colheita também foi maior. Então, isso se mostra que a insolação, ela pode sim ter efeitos na qualidade da derriça, na eficiência da derriça. Diga? Isso. Tá? Porque quando você tem no plantio circular, você vai ter linhas que estão nessa posição aqui, tá? O sol vai... Se ele está indo leste-oeste, você... Isso, se ela está norte-sul, tá? À medida que eu tenho uma inclinação, no pivô eu tenho isso, a forma como ele pega o sol é diferente. Eu vou ter um lado da planta com mais sol, o outro com menos sol. Correto? Isso no plantio circular acontece muito. Perfeito? Um outro fator importante, a interação máquina-planta, né? Maturação afeta a forma como os grãos são derriçados. O professor Fábio, que está aqui nos assistindo aqui, ele costuma dizer que, ele tem trabalhos que ele mediu a força para o desprendimento de grãos verdes, cereja e secos. Não é isso, Fábio? Então, ele já tem trabalhos mostrando essa diferença. De um modo geral, frutos verdes vão ser colhidos pelo impacto, eu vou ter que bater nele para ele cair, tá? Frutos cereja e passo, eles vão cair tanto pelo impacto quanto pela vibração. E se o fruto estiver seco, a vibração apenas é suficiente para poder fazer com que ele caia. Então, se eu tenho numa planta uma desuniformidade de maturação, obviamente que eu vou ter que fazer uma regulagem para quê? Para aquele que precisa de impacto, para os frutos que precisam de mais impacto. Ok? Bom, então, a gente colocou aqui, com relação à máquina, a vibração e a velocidade vai afetar essa força que vai ser feita. Tá? Essa vibração vai afetar a força que está sendo feita para destacar os grãos, né? Só de curiosidade, se eu pegar aqui a velocidade passando de 600 para 1000 metros por hora, essas plantas, né, elas vão estar expostas a 30 ou a 18 ciclos. Então, se eu aumento a velocidade, ela vai estar exposta a menos vibração, certo? Da mesma forma que se eu mantenho as velocidades
e altero a vibração, né, passando aqui, de cima era 600, de baixo é 1000, também vai ser mudado. Era 30, passou para 50 ciclos por segundo. Então a planta vai ser mais submetida a um esforço maior. Então a combinação dessa regulagem, velocidade e vibração, é muito importante quando eu penso em colheita seletiva. Ok? Aqui é um trabalho que a gente está fazendo aqui no Triângulo Mineiro, ali na fazenda Dona Neném, né? Juntamente com o Santinato Filho, que está ali também, né? Felipe. Então a gente fez aqui uma lavoura testando várias passadas. Aí vocês podem perguntar, mas até 6 passadas? Não, a gente queria ver, confirmar até quando a gente podia, aí seria necessário. Tá? O que nós temos aqui? Uma lavoura de carga alta, 121 sacos beneficiados por hectare. Né? Então, eu tive um percentual de café caído na primeira passada de 10,5. Na segunda foi 17,4. Então vocês vão subtrair isso menos isso. Então, na segunda passada caiu mais 7. Na terceira para frente, não teve café caído. Tá? E aí, café colhido. 69% foi colhido, 69 sacos por hectare foram colhidos na primeira passada. Na segunda, 96. Então, 69 que já tinha, mais o restante para dar 96. Quando chegou na terceira passada, 101. Depois aqui começou a ficar constante. Quarta, quinta, não tem muita diferença. Café remanescente. Quando eu passei a primeira vez, ficaram 42 sacos de café no pé. Tá? Passando a segunda vez, restaram 6,4 sacos. Passando a terceira vez, 1,1 saco. Compensa eu passar uma terceira vez? Tem 1 saco. Tá? Passando na quarta passada, ficou meio saco. Então, essa é a decisão que vocês têm que tomar. Vai depender, obviamente, do valor que está esse saco de café. Tá? Então, e a eficiência? Oi? Na situação hoje, quantos passados você daria? 3. Sem sombra de dúvida. Tá? Qual é o limite? Meio de um saco? Desculpe, não ouvi. Qual é o limite de colheita do saco? Depende muito, né? Nós vamos chegar num valor aqui. Não. Nós vamos chegar num outro slide aqui que eu te respondo. Deixa eu caminhar mais um pouquinho. Tá? Falando em valores, tá? Se eu fizer a colheita toda manual, e aí eu vou ter que chegar mais perto aqui, que senão não enxergo, tá? R$ 8.980. Custo dessa colheita toda manual, tá? O custo da colheita toda mecanizada, aliás, da colheita mecanizada e mais o repasse e a varrição feitas de forma manual, ele vai para 5 mil, tá? E assim vai. Então, à medida que eu vou aumentando o número de passadas, essa barra laranja aqui é o custo total da colheita, envolvendo tanto a máquina quanto a arruação, a varrição e o repasse, manuais. Tá? O que acontece aqui? Então, considerando que 100% o valor que eu ia gastar com a colheita manual, com uma passada, o meu custo cai 40%. Com 2 passadas, caiu 59% em relação ao manual. Com 3 passadas, também caiu 59% em relação ao manual. Ok? Certo? Por quê? Porque vai chegar num ponto que eu não vou ter mais repasse, não vou ter necessidade de repasse. O remanescente não necessita mais de repasse. Perfeito? E aqui, só para vocês verem, tá claro, não sei se vocês vão enxergar aí, mas é a condição da lavoura após cada um dos tratamentos. Tá? Aqui na manual, uma passada, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Olha como é que a planta ficou depois de 6 passadas. Está bem judiada, né? Então isso aqui foi feito, essa foto foi tirada em agosto. 6 meses depois. Olha as plantas. Dá para falar qual que é um tratamento, qual que é outro? Se vocês chegarem e virem as fotos de perto, vocês não vão ver. A planta recuperou as folhas, está bonitinha. E aí, agora vem a pergunta. Elas vão produzir a mesma quantidade? Aquela ali que de 6... Essa aqui de 6 passadas, vai produzir a mesma quantidade que a manual ou que a de 1 ou de 2? Tá? Vai ou não vai? Não. Provavelmente não. A gente espera que não, né? Por quê? Porque nós estamos avaliando. Tá? A gente ainda não tem os dados. Não. Porque esse experimento foi ano passado e nós vamos refazer a colheita agora.
tá? Mas a gente tem alguns indicativos fisiológicos que nós estamos avaliando ao longo, a partir do momento da colheita até hoje, e esses indicativos fisiológicos nos mostram que não vai colher a mesma coisa. Eu vou ter uma carga menor nessas plantas que foram submetidas a 6 passadas, a 5, tá? A gente espera que até 3 não dê diferença, e aí, se isso ocorrer, a minha resposta vai ser realmente afirmativa para você, 3 passadas. Perfeito? Bom, colheita de precisão. Eu ainda tenho 5 minutos aqui, ainda dá para falar mais meia hora. Então, colheita de precisão. Fizemos um outro trabalho também aqui. Gabriel Bartolo, e Antônio Fernando Guerra. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Fenicafé 2014. Muito obrigado, vão com Deus, tenham uma ótima noite e até amanhã. E aproveitem, pois ainda rola muita festa hoje ainda nos estandes da Fenicafé. Boa noite para todos.